Alô, você é concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje, uma aula de matemática financeira, nós vamos falar sobre taxas. Taxas de juros, galera. E nós dividimos esse segmento, esta aula, em duas etapas. Numa primeira etapa, nós vamos falar sobre taxa de juros no regime de capitalização simples. E no segundo momento, taxa de juros no regime de capitalização composta. É importante que a gente entenda a diferença de atuação, de comportamento, de tratamento que deve ser dado à taxa no regime de capitalização simples e o tratamento que deve ser dado a ela no regime de capitalização composta. Tranquilo? Vem comigo aí para nós iniciarmos nossa aula, galera. Então, taxa de juros, regime de capitalização simples. O que nós vamos abordar nesta aula? Nós vamos dar alguns conceitozinhos, né, de taxas para a gente ficar bem inteirado disso, conceituar, né, as taxas no regime de juros simples. Vamos também calcular taxa média, que também é uma questão muito cobrada em concurso público, tá? Cálculo da taxa média de juros. E diga-se de passagem, não é muito abordado às vezes no estudo, né, quando você fez lá seu estudo, não é muito abordada a parte da taxa média, trabalha-se só com taxas. E por fim, resolver alguns problemas envolvendo taxa de juros. Tranquilo, galera? Beleza, né? Então vamos lá. Iniciando falando aí sobre a taxa de juros, nós temos o seguinte: o que é essa taxa de juros? Precisamos entender esse processo. Taxa é a relação que existe entre juros e capital. É ela que vai correlacionar esses dois, né? A relação existente entre eles é chamada de taxa de juros. Então, é uma taxa que vai ser aplicada ao capital para produzir um determinado valor que nós chamamos de juros. Ou seja, é a relação entre juros e capital aplicado na unidade de tempo. Refere-se a uma unidade de tempo. Toda vez que você ver uma taxa, você vai verificar que ela vai ter que obrigatoriamente estar associada a uma unidade do tempo. Porque a taxa por si só, sem ter essa associação, ela é meio vaga, né? Porque e aí, uma taxa de 5%, mas espera aí, 5% é o quê? Esse 5% pode ser ao dia, ao mês, ao bimestre, ao semestre, ao ano, enfim, dependendo de qual unidade de tempo ela está associada, ela vai resultar num determinado valor. Então, por isso, torna-se necessário ela estar sempre associada a uma unidade de tempo, tá? Como exemplo, 10% ao mês. Então, a gente sabe que esta taxa ela vai ser incidida a cada período de um mês ou 30 dias. Beleza? Bom, as taxas elas podem se apresentar de duas formas. Tá? Ela pode apresentar na sua forma unitária ou na sua forma percentual. É comum você ouvir ou ver a taxa expressa dessas duas formas. A forma percentual é quando ela é indicada com aquele símbolo de porcentagem, né? Exemplo, 5%. Ok? Então, essa aqui é uma representação da taxa percentual. Veja bem, a gente fala taxa de porcentagem, por quê? Porque aquela unidade, aquele valor que está sendo apresentado, ele vai ter que ser dividido por 100, porque ele é porcento dividido por 100. Por isso que essa simbologia aqui. E a outra forma de nós representarmos uma taxa é dita de unitária. É a taxa que nós empregamos no cálculo. Na hora de efetivamente efetuarmos o cálculo, nós usamos a taxa unitária. O que é a taxa unitária? É a unidade indicada dividida por 100. Então, esse 5 dividido por 100 dá 0,05. Então, observe que agora o símbolo de porcentagem não apareceu mais. Por quê? Porque nós já fizemos essa conversão. Dividimos por 100, então ela passa a ser chamada de taxa unitária. Beleza? Bom, os números que expressam as taxas de juros
são acompanhados de uma expressão que indica a temporalidade da taxa, né? A gente já falou sobre isso. Essas expressões, elas são abreviadas, tá? Então, eu tenho uma taxa que pode ser diária, mensal, bimestral e assim por diante. Obviamente que na hora do exercício, ele não vai dizer para você, não é comum aparecer escrito 10% ao trimestre. Às vezes aparece, mas geralmente ela é acompanhada de uma abreviatura. Então vamos agora ver essas abreviaturas para que a gente se familiarize com ela. A primeira é AD. AD quer dizer ao dia. Depois AM quer dizer ao mês. AT quer dizer ao trimestre. AQ quer dizer ao quadrimestre. AS quer dizer ao semestre e, por fim, AA quer dizer ao ano. Então, preste muita atenção nessas abreviaturas, que elas aparecerão aí com uma certa regularidade na hora de nós resolvermos os exercícios. Beleza, né? Já sabemos o que é a taxa de juros, já sabemos que ela está associada a uma unidade de tempo e já vimos como que se abrevia essa unidade de tempo, né? Bom, a taxa de juros I e o tempo N deverão estar expressos na mesma temporalidade, em forma compatível. O que quer dizer isso, professor? Na hora de nós resolvermos qualquer exercício no regime de capitalização, seja simples ou composta, mas no nosso caso aqui mais especificamente simples, toda vez que nós formos aplicar um determinado capital a uma taxa e a um tempo, essa taxa e esse tempo, elas têm que estarem associadas a uma mesma unidade. O que quer dizer isso? Que se a taxa é mensal, o tempo tem que ser mês. Se a taxa é diária, o tempo tem que ser dia. Se a taxa é semestral, o tempo tem que ser semestre. Se a taxa é anual, o tempo tem que ser anual. Compreendem isso? Isso que quer dizer mesma temporalidade. Taxa e tempo. Professor, e se isso não acontecer? Se elas não estiverem na mesma unidade? Aí nós vamos ter que fazer algumas conversões, transformar taxa ou transformar tempo. No regime de capitalização simples, não existe grandes complicadores com relação a isso. As observações maiores é no regime de capitalização composta. Então, no regime de capitalização simples, como é uma capitalização onde graficamente nós dizemos que a sua representação é linear, o que quer dizer isso? Quer dizer que a taxa e o tempo elas vão ter uma certa proporcionalidade. Elas crescem proporcionalmente. Tranquilo? Bom, assim se a taxa I for expressa em anos, o tempo também deverá estar em anos. Se a taxa de juros for expressa em meses, o tempo também deverá estar em mês e assim sucessivamente. Beleza, né? Bom, toda operação de taxas envolve duas situações, ou melhor, dois prazos. O primeiro é o prazo que se refere à taxa. E o segundo é o prazo que se refere à capitalização. Então, todas as vezes que nós estivermos analisando uma operação, seja de investimento, de empréstimos, aplicação, seja lá o que for, nós vamos ter duas situações que têm que ser observadas. A primeira é a taxa, o prazo da taxa, quer dizer, qual é a temporalidade que ela está associada. E outra é o regime de capitalização. Porque quando a gente fala regime de capitalização, é a forma em que os juros serão calculados. Então, se eu digo capitalização diária, os juros vão ser calculados dia por dia. Se eu digo capitalização mensal, os juros serão capitalizados mensalmente. Depois de 30 dias, depois de um mês, calcula-se o juro. Depois de mais um mês, calcula-se os juros novamente. E assim sucessivamente. Se é semestral, vou passar um período do semestre, aí eu calculo o juro. Aí passa outro semestre, aí que eu calculo os juros. Entendem isso? Isso que quer dizer período de capitalização. Então é muito importante que a gente esteja antenado e compreenda esse contexto. O prazo que envolve a taxa e o prazo de capitalização, que vai ser a incidência do cálculo dos juros aí, ok? Segunda situação aqui é necessário para o uso de fórmulas da matemática financeira expressar esses prazos diferentes da mesma base de tempo.
é aquilo que a gente já falou. Se acaso o prazo da taxa for diferente do prazo de capitalização, nós temos que fazer essa sintonia entre eles de mesma base de tempo. No regime de juros simples, diante de sua própria natureza linear, é aquilo que eu disse, eles crescem numa proporcionalidade. Essa transformação é processada pela denominada taxa proporcional de juros. Por isso a palavra proporcional. Que quando a gente fala que a relação é linear, então existe uma proporcionalidade. O que é a proporcionalidade? Se aumenta um, o outro aumenta. Se diminui um, o outro diminui. Isso que é proporcionalidade. Ok? Bom, também chamada de taxa linear. Essa taxa proporcional é obtida da divisão entre a taxa de juros considerada na operação e o número de vezes em que ocorrerão os juros, que é os períodos de capitalização. Então é dessa forma que nós vamos fazer para poder fazer essa relação entre prazo de capitalização e prazo da taxa. Ok? Nós vamos detalhar mais essa informação aqui. Taxa proporcional e taxa equivalente, ok? São nomes muito comuns no estudo da capitalização simples. Você vai ver constantemente essa termologia, taxa proporcional, taxa equivalente. A taxa proporcional e taxa equivalente é a mesma coisa, professor? Veja bem, lembrando que nós estamos estudando o regime de capitalização simples, ok? Então, veja bem, duas taxas, I1 e I2, eu chamei assim para diferenciá-las, elas são equivalentes em qual situação? Quando, ao serem aplicadas ao mesmo capital, pelo mesmo tempo, gerarem o mesmo montante. Isso que são taxas equivalentes, ok? São taxas que aplicadas produzem aí o mesmo montante. Então a dica nossa é a seguinte, dica LAC, galera, preste muita atenção nisso. Uma maneira mais imediata para você ter taxas proporcionais, basta a gente pegar um período de tempo N, tá? Para o qual está definida uma taxa de juros, e dividir em K subperíodos. Observem que eu tenho um tempo N e eu tenho uma taxa associada a esse tempo N. Qual a taxa de juros proporcional a IN para um subperíodo K? Então, olha só, eu tenho que fazer essa transformação. Eu tenho uma taxa num período N e tenho um período K, eu tenho que associá-las. Então, essa taxa que eu preciso encontrar, que é a sintonia, o resultado da mesma base de tempo, basta eu pegar o quê? A taxa IN e dividir pelo período K. Em outras palavras, nós fazemos essa representação. A taxa proporcional equivalente à taxa indicada vai ser a taxa indicada dividido por K, que é o número de períodos da taxa que eu quero encontrar. Aí se diz assim, professor, não entendi nada disso. Tranquilo. Às vezes, quando a gente apresenta de forma literal, fica um pouco complexo a compreensão. Vamos representar isso de forma numérica, que vai facilitar a sua compreensão. O que nós queremos dizer é o seguinte, calcular a taxa anual proporcional a 6% ao mês. Veja bem, de acordo com a nossa dica, para nós fazermos essa transformação, basta nós fazermos a divisão do período que está sendo indicado, que relaciona ao período indicado pela taxa. Ele quer saber a taxa anual, e foi dado o quê? A taxa mensal. A pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte, um ano tem quantos meses, galera? Um ano tem 12 meses, correto? Então, se eu quero saber a taxa anual correspondente à taxa de 6% ao mês, eu tenho que passar a taxa de mês para
ano. Eu tenho a taxa de um mês e eu quero saber a taxa de um ano, ok? Bom, como um ano tem 12 meses, para fazer essa conversão é só multiplicar por 12. E se fosse o contrário, de ano para mês? Se eu tivesse a taxa anual e quisesse saber a taxa mensal, era só dividir por 12. Então, aquele K períodos que nós fizemos referência no slide anterior, ele indica justamente a relação de conversão entre duas unidades de tempo. Entre mês e ano, a unidade, o valor que relaciona eles é 12. Um ano tem 12 meses. Então, para passar de mês para ano, eu multiplico por 12. Para passar de ano para mês, eu divido por 12. Ok? A relação entre semestre e mês. Um semestre tem 6 meses. Então, para passar de mês para semestre, eu multiplico por 6. De semestre para mês, eu divido por 6. Estão compreendendo a relação que tem que existir? Bom, então, como ele deu 6% ao mês, e eu quero saber ela em ano, de mês para ano, é só multiplicar por 12. Portanto, 6 vezes 12 igual a 72% ao ano. Essa taxa é chamada de taxa linear ou taxa proporcional ou taxa equivalente. No regime de juros simples, taxa proporcional e taxa equivalente, elas são iguais, elas produzem o mesmo resultado. Qual é a leitura que eu faço disso daqui? A leitura é a seguinte, que um determinado capital aplicado 6% ao mês durante 12 meses, tá? vai me dar o mesmo montante que esse mesmo capital aplicado a uma taxa de 72% num período de um ano. Ok? Então, o capital é o mesmo, não mudou. As taxas e os prazos são diferentes. Então, eu tenho um capital aplicado a 6% durante 12 meses. Ele vai me dar um montante X. Esse mesmo capital, aplicado a uma taxa de 72% ao ano por um ano, também vai me dar o mesmo montante X. Por isso que nós dizemos que essas taxas proporcionais são equivalentes. Repetindo, taxas equivalentes são taxas que aplicadas ao mesmo capital com períodos diferentes e valores diferentes vão dar o mesmo montante. Eu vou ter o mesmo valor final. Ok? Vamos ver um outro exemplo aqui. 10% ao bimestre. Observem a pergunta. Calcular a taxa anual. Se é para calcular a taxa anual e eu tenho a taxa bimestral, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é qual é a relação que existe entre bimestre e ano? Ah, professor, isso é mole. Um ano tem 6 bimestres. O que é um bimestre, galera? Um bimestre é um período de 2 meses. Como eu tenho um ano, são 12, então 12 dividido por 2, 6. Então, um ano, 6 bimestres. Eu quero passar a taxa de bimestre para ano. Então, de ano para bimestre, eu divido por 6. De bimestre para ano, eu multiplico por 6. Ok? Então, é simples, é só pegar essa taxa e fazer esse produto. Portanto, 10 vezes 6 igual a 60% ao ano. Correto? Então, veja bem, qual é a leitura que nós fazemos disso daqui? A leitura é a seguinte, que uma taxa de 10% ao bimestre aplicado num determinado capital por um ano vai me dar um montante X. A taxa de 60% ao ano, aplicado a esse mesmo capital no período de um ano, também vai me dar o mesmo montante X. Por isso que dizemos que 60% ao ano é proporcional a 10% ao bimestre. E no regime simples, admite a proporcionalidade como sendo uma equivalência. Então, eles vão produzir o mesmo montante, o mesmo resultado final. Beleza? Bom, vamos lá. Mais um exemplo.
Agora, nós queremos encontrar a taxa de juros mensal, proporcional a, letra A, 60% ao ano. Agora eu tenho uma taxa anual e eu quero saber qual é a taxa proporcional a ela em mês. Mesma relação. 1 ano, 12 meses. Ok? 1 ano, 12 meses. Agora, para passar de ano para mês, então eu vou ter que dividir por 12. Porque eu sei a taxa de 1 ano, eu quero saber de 1 mês. Como 1 ano tem 12 meses, basta eu pegar 60 e dividir por 12. Então, fazendo essa divisão, 60 dividido por 12 igual a 5% ao mês. Então, qual é a taxa proporcional mensal a 60% ao ano? 5% ao mês. Se você pegar 5 vezes 12, vai dar os próprios 60. Portanto, 5% aplicado num determinado capital por 12 meses, vai dar o mesmo montante que esse capital aplicado a 60% em 1 ano. Ok? Outra situação, 9% ao trimestre. Agora eu quero descobrir a taxa mensal proporcional a 9% ao trimestre. A pergunta que eu tenho que fazer é, um trimestre possui quantos meses? Então é sempre assim, do maior para o menor. Um trimestre possui 3 meses. Um trimestre é um período de 3 meses, um bimestre 2 meses, quadrimestre 4 meses, semestre 6 meses e ano 12, tá? Então essa relação eu tenho que saber, tranquilo? Bom, como eu quero passar de trimestre para mês, eu estou passando de um período maior para um menor, então eu tenho que dividir. De trimestre para mês eu divido por 3. Se eu quero passar de mês para trimestre, eu multiplico por 3. É o inverso, ok? Então, o valor que indica a relação entre eles é o 3. Aí é uma questão só de multiplicar ou de dividir. Depende de quem para quem você quer transformar. Como a ideia aqui é de trimestre para mês, então, de trimestre para mês, eu divido por 3. Sendo assim, como ele deu que a taxa é 9... 9 dividido por 3 é igual a 3% ao mês. Então, como que fica a nossa analogia aqui? A analogia é a seguinte, que um determinado capital aplicado a uma taxa de 3% vai produzir em 3 meses o mesmo resultado que esse mesmo capital aplicado a uma taxa de 9% em um trimestre. Ok? Vamos ter a mesma resposta. Beleza? Viram que a conversão de taxas aí, a relação de proporcionalidade ou equivalência, né, que nós podemos chamar assim no regime de capitalização simples, ela é bastante simples mesmo, tá? Basta simplesmente a gente compreender a relação entre as unidades que estão sendo solicitadas aí. Olha só, calcular a taxa de juros semestral. Agora ele quer saber a taxa semestral. Proporcional a quem? Letra A, 18% ao trimestre. Veja bem, ele me pede uma taxa semestral e me dá uma taxa trimestral. A primeira pergunta é, qual é a relação que existe entre trimestre e semestre? Então a relação é essa. Um trimestre equivale, um semestre, que é o maior, né? Um semestre equivale a 2 trimestres. Por quê? Um semestre é um período de 6 meses e um trimestre de 3 meses. Então, dentro de um semestre eu tenho 2 trimestres, beleza? Então, o número que indica a relação entre semestre e trimestre é o 2. Dessa forma, se eu quero passar de semestre para trimestre, eu divido por 2. Se eu quero passar de trimestre para semestre, eu multiplico por 2. Ok? Bom, como aqui a ideia
é passar de trimestre para semestre, que ele quer a taxa semestral, então eu tenho que multiplicar por 2. Como ele disse que a taxa é de 18%, 18 vezes 2 igual a 36% ao semestre. Pronto, fiz a transformação. Então, qual é a taxa de juros semestral proporcional a 18% ao trimestre? A taxa é de 36% ao semestre. Beleza? Vamos ver uma outra situação aqui. Encontrar a taxa proporcional de juros semestral proporcional a 4% ao mês. Agora a relação é semestre e mês. Então eu sei que um semestre equivale a 6 meses. Beleza? Bom, agora qual é a forma de conversão? Se eu quero passar de semestre para mês, então o número de referência é o 6, então de semestre para mês eu tenho que dividir por 6. Se eu quero passar de mês para semestre, então eu tenho que multiplicar por 6. Compreendem, galera? Viram como é simples a relação? Mas você tem que estar atento de quem para quem você tem que converter e qual é a relação existente entre os períodos que estão sendo solicitados aí. Beleza? Sempre vai existir um valor que indica essa relação aí. Como eu quero passar de mês para semestre, então a ideia é multiplicar por 6. Então eu vou pegar 4 vezes 6, isso é igual a 24% ao semestre. Então, qual é a leitura que nós fazemos disso daqui? A leitura é um capital aplicado a 4% ao mês durante 6 meses vai me dar o mesmo montante que esse capital aplicado a uma taxa de 24% em um semestre. O resultado, o valor final, o montante é igual, ok? Belezinha? Então tá aí. Esse tipo de transformação que nós fizemos aqui de conversão é chamado de encontrar taxa proporcional ou taxa equivalente. Volto a frisar, no regime de juros simples, taxa proporcional e taxa equivalentes, elas são iguais, é a mesma coisa, tá? Inclusive, costumamos até fazer esse trocadilho, chamar de taxa proporcional ou dizer taxa equivalente, tudo faz referência ao mesmo valor. Bom, vamos agora falar de taxa média. O que é a taxa média? O próprio nome já diz, taxa média. Ela é resultado de um valor que tem que substituir vários outros valores. Nós vamos ter situações onde vários capitais estão sendo aplicados, né, a taxas diferentes, ou um mesmo capital também sendo aplicado. E aí eu tenho a necessidade de encontrar uma única taxa que possa substituir todas essas outras e me dar o mesmo resultado, ok? Então, para nós fazermos isso, nós vamos calcular a média dessas taxas. E como que se calcula a média dessas taxas aqui? Primeiro, o que seria a taxa média? Taxa média para vários capitais emprestados a várias taxas por vários períodos é uma taxa única, ou seja, eu vou substituir todas elas por uma única taxa, que é aplicada a esses capitais pelos tempos respectivos, produz os mesmos juros, ok? Bom, existe uma fórmula para nós fazermos isso. Como ela trata de média, né? A média que nós vamos usar aqui é a média aritmética ponderada, ok? Por quê? Porque existe uma relação de capital e tempo. Então ela fica assim, ó. A taxa média vai ser a soma do produto de cada capital pelo seu respectivo tempo, pela sua respectiva taxa. Então eu tenho o capital 1 vezes a taxa 1 vezes o tempo 1,
mais o capital 2, vezes a taxa 2, vezes o tempo 2, mais o capital 3, vezes a taxa 3, vezes o tempo 3, mais capital 4, taxa 4, tempo 4, mais capital 5, taxa 5, tempo 5. Enfim, quantos estiverem relacionados. Tranquilo? Então a gente diz, é a soma do produto de cada capital pela sua respectiva taxa e respectivo tempo. Então está aqui, ó. Estou somando o produto deles. Dividido por quem? Dividido pelo produto do capital pelo seu respectivo tempo. Então eu vou dividir pela soma do produto do capital 1 pelo tempo 1, mais o capital 2 vezes o tempo 2, capital 3, tempo 3, capital 4, tempo 4, capital 5, tempo 5 e assim por diante. Ok? Então eu multiplico o capital pelo tempo... Olá, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui, a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, o investimento apenas 10 parcelinhas de R$200, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, ao personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado, beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.